A paz do Senhor, meu querido e minha querida irmã, hoje estaremos aqui reunidos para mais um dia de estudo. Que Deus ele seja o nosso guia, que o Senhor nos instrua, nos capacite a cada dia em nome de Jesus. Eu louvo e exalto o nome do Senhor Jesus pela tua vida, que está nos assistindo, que está nos ouvindo neste momento. Que o Senhor venha nos dar entendimento e que o Senhor venha revelar-se a nós. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meu amado e minha amada irmã? Aleluia. Eu peço aos irmãos que, para que o Senhor, a cada dia que for postado um vídeo, que o Senhor ele venha fazer uma grande obra em nossas vidas em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, bendizer, Senhor, o teu santo e poderoso nome. Eu quero, Pai amado, pedir a tua presença, Senhor, na minha vida, na minha casa, Pai amado. Que o Senhor venha, Senhor, perdoar os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Tudo, Senhor, que nós façamos, ó Pai, que venha ter desagradado o teu Espírito Santo. Que o Senhor venha nos conduzir na tua verdade, na tua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Toma, Senhor, a minha vida. Toma, Senhor, a vida da minha família, da minha parentela diante do teu altar. Assim também eu oro, Senhor, sobre a vida, Senhor, do meu amado e da minha amada irmã que está assistindo este vídeo. Que o Senhor vá de encontro com a vida deles, vá de encontro, Senhor, com as suas necessidades, ó Pai, em o nome de Jesus. Que o Senhor venha tomá-los, Pai, em tuas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos reunidos aqui para mais um estudo. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha tirar todo o bloqueio, Senhor, de nossas mentes, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que vem paralisando, Senhor, a nossa vida, paralisando, Senhor, os nossos pensamentos, tira, Senhor. Toda mente cauterizada venha a ser repreendida em nome de Jesus. Que a nossa mente venha a ser tomada pelo Teu Espírito Santo. Que nós venhamos ter uma mente de Cristo. Deus, em nome de Jesus eu te peço. Toma, Senhor, a nossa mente, Pai amado. Que os nossos pensamentos sejam levados a Ti. Em nome de Jesus, que, Pai amado, seja repreendido toda a seta, todo dardo inflamado, Senhor, do inimigo lançado sobre a nossa mente, Pai amado. Que vem trazer dúvidas, que vem trazer, Senhor, cansaço, que vem trazer esquecimento, que vem trazer, Pai amado, perturbação, que vem trazer divisão, intriga, Pai. Em o nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha tomar as nossas mentes, que os nossos pensamentos sejam levados a Ti, Pai amado. Em o nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti, que seja repreendido e paralisado agora, em nome de Jesus. Que o Senhor venha se manifestar sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Pai, nos ensina a cada dia mais, a dependermos, Senhor, de Ti, a estarmos, meu Deus, na Tua presença, a fazermos, meu Deus, a Tua vontade. É o que eu te peço, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nos ensina, nos capacita, nos direciona a cada dia mais e mais, Pai, para tudo, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, para que o Senhor seja reconhecido, para que o Senhor seja exaltado, ó Deus, em o nome de Jesus. Assim, meu Deus, eu oro, te agradecendo e te louvando, e já crendo, Senhor, que o Senhor já está trabalhando ao nosso favor. Pai, envia, Senhor, os teus anjos, guerreiros, Senhor, aqui na minha casa, Pai amado, em nome de Jesus, para me ajudar, Senhor, para me fortalecer, Pai, em nome de Jesus, e contra toda a batalha, contra toda a guerra, Senhor, que seja manifestada, que todo empecilho, todo dardo, todo embaraço já seja repreendido, Senhor, em o nome de Jesus. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço e exalto o teu nome. Obrigada por mais uma oportunidade. Obrigada, meu Deus, por se fazer presente, Deus, na minha vida, na minha casa, Pai. Que tudo seja para a glória do teu nome. Que tudo seja, Senhor, para que o teu nome seja engrandecido, reconhecido e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olá, meu amado e minha amada. Bem, hoje estamos reunidos aqui para mais um estudo. Hoje estaremos falando sobre a batalha na mente. Amém? Este tem sido o tema, né, tão procurado, porque muitas vezes estamos passando por situações em nossas vidas e nós não compreendemos
o que é que está acontecendo, nós não conseguimos entender, mas hoje estaremos aqui apresentando sobre a batalha da mente. E isso vai nos ajudar um pouco sobre aquilo que nós passamos muitas vezes em nossas vidas. Algumas pessoas gostam de dizer que são livres pensadores. No entanto, isso não é verdade. Se você é escravo do pecado, não pode dizer que é livre para pensar. Todo homem que nasce neste planeta é escravo do pecado e precisa nascer de novo para ser livre. Se queremos experimentar uma vida de liberdade, precisamos lutar a batalha da nossa mente. Não é por acaso que o Senhor Jesus foi crucificado num lugar chamado Gólgota, que significa caveira em hebraico. Bem, o que primeiramente é necessário nascer de novo, meu querido e minha querida irmã. Não estarei me aprofundando, mas eu peço aos amados que busquem na palavra do Senhor, na Bíblia, o que é nascer de novo. No livro de João, capítulo 3, verso 3, Jesus, ele diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aleluia. Bem, eu vou ler somente até aqui o verso 6, mas eu peço, meu querido e minha querida irmã, que você esteja lendo este capítulo para que você possa compreender o que é que Jesus estava querendo dizer a Nicodemos. Amém? Então, nascer de novo significa ter a oportunidade de recomeçar a vida, ter uma nova chance, e a Bíblia, ela nos mostra agora que Jesus, ele fala a Nicodemos, um fariseu, que para ver o reino de Deus é necessário, é preciso nascer de novo. Aqui Jesus, ele estava falando sobre o Espírito. Quando você conhece Jesus Cristo, aceita-o na sua vida, que você confessa com os teus lábios e quando você se batiza. Amém? Então, quando você batiza na água e no Espírito, ou seja, você nasceu de novo. Eu não vou me aprofundar aqui sobre o tema batismo, tá? Caso os irmãos ou as irmãs queiram, né, podemos fazer um estudo somente sobre isso, para que nós possamos compreender esta nova vida. Porém, aqui ele deixa claro que é necessário da água e espírito. O que Jesus ele quis dizer a Nicodemos ali? Quem é nascido da carne é carnal e do espírito consegue discernir as coisas espirituais. Então, nós nascemos da carne, do ventre da nossa mãe. Amém? Porém, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós declaramos Ele como nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós aceitamos, nós nos batizamos, aí nós nascemos de novo. Este é o nascer de novo, um novo homem, uma nova mulher. Amém? Glória a Deus. Então, meu amado e minha amada irmã, busque no Senhor o conhecimento para que Ele possa também mostrar-lhe. Amém? Então, se queremos experimentar uma vida de liberdade, precisamos lutar a batalha da nossa mente. Não é por acaso que o Senhor Jesus foi crucificado. Com isso, podemos ver que, diante dessas informações, tudo isso nos mostra que tudo começa em nossa mente, a verdadeira batalha. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 6, a palavra nos descreve assim: porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência
quando for cumprida a vossa obediência. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele nos mostra, então, que mesmo nós sendo carne, pessoas carnais, né, que viemos da carne, nós não temos que lutar segundo a nossa carne. Amém? O que é lutar segundo a nossa carne? É fazer aqueles desejos do nosso coração. Porque aqui ele também nos mostra que a batalha se inicia na nossa mente. É que verdadeiramente, quando o nosso coração nos direciona para um caminho, o nosso querer é outro. Os nossos pensamentos também vão para outro lugar. Ou seja, às vezes você maquina na mente para poder fazer. Então, que os nossos pensamentos estejam voltados a Cristo. Amém? Toda altivez, quando ele fala de altivez, é quando nós estamos com um ar de superioridade. Que nós achamos que estamos certos. Em tudo, a certeza, a convicção, ela tem que vir da gente. Não, meu amado e minha amada irmã. É de Cristo. Que nossos pensamentos estejam voltados a Cristo. Amém? E que as armas, as milícias, que nós venhamos combater o mal, não com a carne, ou seja, não com o meu ego, o meu eu, e sim buscando em Deus, porque o Senhor, ele já nos direcionou, ele tem nos direcionado, e o Senhor tem deixado, ele já deixou para nós as armas as quais nós devemos combater o mal. Amém? Então, lembremos, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, e sim contra príncipes, hostes espirituais da maldade, contra os principados. Amém? Que nós venhamos combater o mal nas regiões celestiais. Muitos pensam que a batalha espiritual acontece nos ares. Vivemos em constante batalha espiritual. Na verdade, se estamos enfrentando ataques do inimigo, este é um sinal de que verdadeiramente nascemos de novo. Ou seja, que nós nos entregamos a Cristo. Porque o que o inimigo não quer é que eu e você venhamos buscar constantemente, venhamos ter um relacionamento com o nosso Pai Celestial, com Cristo Jesus. O que o inimigo não quer é que nós venhamos viver conforme as Escrituras, conforme a palavra de Deus, conforme o Senhor tem nos orientado. Amém? Então que nós venhamos lutar e combater este mal através da palavra de Deus e com o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, nossas armas são espirituais e poderosas para destruir fortalezas espirituais. Observemos que as peças da nossa armadura espiritual mencionadas em Efésios 6 estão todas relacionadas com o Evangelho. Amém? Então, se cremos errado a respeito do Evangelho, manifestaremos um comportamento errado e não teremos uma base para vencer o inimigo. Lembre-se sempre que as suas crenças determinam o seu comportamento. Então, em que nós temos crido? Amém? Nós estamos crendo que Cristo se entregou e que, conforme a palavra dele fala, que em Cristo somos mais que vencedores? Ou temos crido que ainda estamos vivendo no pecado que Adão e Eva cometeu? Então, que nós venhamos parar, analisar, meditar na palavra de dia e de noite e venhamos buscar o entendimento e o discernimento de espírito, para que o Senhor possa nos revelar aquilo o qual o Senhor deseja, aquilo que ainda nós não conhecemos, aquilo que ainda aos nossos olhos não é possível. Amém? Tudo é possível ao que crê, que venhamos compreender o que as Escrituras têm nos ensinado e como ela tem nos direcionado. Amém? Glória a Deus. Como destruir as fortalezas? Paulo diz que o objetivo da batalha espiritual é destruir fortalezas.
anular sofismas e trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, que os nossos pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo. Amém? Existem muitos tipos de fortalezas na mente. Há pessoas que vivem em depressão, outras vivem lutando contra pensamentos descontrolados. Outras não conseguem se concentrar e ter um foco. Tudo isso são exemplos de fortalezas, amados. Como elas são destruídas? Paulo diz que é pela obediência a Cristo. Então, podemos entender que quando nós obedecemos a Cristo, todas essas fortalezas, o que é uma fortaleza? Vamos compreender melhor o que é uma fortaleza, para que nós, assim, consigamos compreender o que a palavra está nos dizendo. Amém? Ela tem um significado que é fortificar. Conforme o site do dicil.com, tá? .br. E fortaleza, ela é uma característica de forte, força, a fortaleza, ou seja, no termo militar, seria lugar protegido e fortificado usado para proteger uma cidade, território forte. Amém? No sentido figurado, ela também quer dizer, o significado da palavra fortaleza é sensação de segurança, energia, força moral, convicção, fortaleza de seus princípios e conceito. Também, por outro lado, uma fortaleza, um recinto fortificado, preparado para resistir a potenciais ataques ou invasão. Glória a Deus. E de acordo com Wikipédia, tá? É uma fortaleza, aí abre parênteses, forte ou fortificação, do latim fortis, forte ou facere, que é igual a fazer. É uma estrutura arquitetônica militar projetada para a guerra defensiva. Nós podemos ver isto nos tempos antigos, né? Onde tinha muralha. Falemos da muralha de Jericó, uma fortaleza que foi construída ali contra o ataque do inimigo. Então, assim, Deus, ele tem que ser a nossa fortaleza. O Senhor tem que ser o nosso refúgio. Nós devemos nos proteger com as armaduras celestiais que Deus nos deu, que é descrevida no livro de Efésios 6. Assim, por isso que nós devemos levar o nosso pensamento cativo. O que é uma pessoa cativa? Uma pessoa presa, né? Então, que os nossos pensamentos estejam em Cristo. Se quando estamos em Cristo, aonde há o Espírito, há a liberdade, então que nossos pensamentos estejam em Cristo, não nos problemas, não nas circunstâncias, não nas situações. Porque quando nós conseguimos compreender que, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós podemos sim todas as coisas, mas ali não está querendo dizer que eu posso fazer tudo o que é errado também, não. Porque Ele nos fortalece. Ali nos mostra que quando nós passarmos por este vale, por essa batalha, por esta luta, quando nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo, quando nós conseguimos compreender que se nós clamarmos a Ele, que se nós pedirmos a Ele, conforme Jesus falou na tua palavra, que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome vos será concedido. Então, é um momento onde nós estamos enfrentando esta batalha, esta luta, esta guerra. E nós clamamos pela presença do Senhor, pelo socorro do Senhor, e Ele nos liberta, porque Ele é o verbo vivo, é a palavra de Deus. Então, por isso é necessário, meu querido e minha querida irmã, que nós venhamos estar em constante aprendizado, em constante busca pela presença do Senhor, que nós venhamos nos separar constantemente, diariamente, para que nós venhamos ler e meditar na palavra de Deus. É onde, no momento, onde os nossos pensamentos são elevados a Deus. Problema nenhum é maior do que a presença de Deus. Tem sim problemas, tem situações, tem circunstâncias, mas quando nós confiamos, quando nós temos fé, temos a convicção de que com Deus nós sairemos vencedores, o Senhor, Ele vai nos ajudar, meu amado e minha amada irmã.
Então, basta que nós venhamos buscá-lo, basta que nós venhamos lutar com as armas corretas, basta que nós venhamos compreender o que a palavra de Deus nos diz e que nós venhamos buscar a essência do Senhor diariamente. Amém? Lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 18, a palavra diz assim: Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Aqui, de quem que a palavra está falando? Que por meio de Adão nós conhecemos que entrou o pecado, mas por meio de Cristo veio a libertação, veio a salvação, veio a justificação. Amém? Então que nós venhamos conhecer, que nós venhamos insistir em conhecer o Jesus Cristo. E você vai ver, meu querido e minha querida, o quão bom, o quão maravilhoso é estarmos na presença de Deus. E principalmente nesses momentos aonde há essa luta grande sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, é quem devemos buscar mais e mais a presença de Deus, porque assim nós estaremos nos alimentando e Satanás, ele não vai encontrar a casa vazia. Ele não vai conseguir trabalhar constantemente se nós estivermos firmados em Cristo Jesus. Amém? Ele vai tentar, ele vai fazer de tudo para que nós venhamos cair, para que nós venhamos desanimar, para que nós venhamos nos paralisar, ser paralisados. Mas se nós nos mantermos firmes em Cristo Jesus, nós sairemos vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Pela desobediência de Adão, nos tornamos pecadores e sujeitos a enfermidades, pobreza e morte. Nós podemos até pensar que isso é injusto, mas Deus fez a mesma coisa com Cristo. Por causa da obediência de Cristo, nos tornamos justos. Frequentemente declaramos que somos justos por causa da justiça de Cristo que nos foi dada. No entanto, quando pecamos, concluímos que não somos justos. Mas se você crê que perde a justiça quando peca, isso significa que você crê que tudo depende da sua obediência. É por isso que Paulo diz que precisamos trazer todo pensamento à obediência de Cristo e focar nela. No momento em que você foca na sua obediência ou falta dela, o inimigo toma espaço contra você. Ele vai dizer: veja, você pecou. Agora você não é mais justo. Mas se focarmos na obediência de Cristo, permaneceremos na base de que somos justos em Cristo. Amém? Porém, aqui, meu querido e minha querida irmã, não está querendo nos dizer que vamos pecar constantemente e tá tudo bem, não. Perdão sincero, genuíno, é aquele em que, quando nós pecamos, quando nós fazemos algo de errado, somos exortados pelo Espírito Santo e nós pedimos perdão. Mas não é só o ato de pedir perdão, e sim de não pecar mais, de não fazer mais algo que desagrada ao Senhor. Então, que nós venhamos nos manter firmes com os nossos pensamentos elevados a Cristo. Assim, nós conseguiremos discernir, nós conseguiremos ver aquilo que está falho, aquilo que precisa de conserto, nós conseguiremos entender se é certo ou se é errado. Amém? Que nós venhamos firmar os nossos pensamentos no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E isso está descrito no 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Amém? Que Paulo fala aqui: destruindo os conselhos e toda altivez que seja levada contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aleluia. Rejeite pensamentos errados. Será que esses pensamentos procedem de nós mesmos? Essa é a tática do inimigo, nos fazer pensar que os nossos pensamentos procedem de nós. Ele não fala na nossa mente.
usando a segunda pessoa. É sempre na primeira pessoa. Ele nunca diz, você é estúpido, você é indigno, você é pecador. Ele diz, eu sou indigno, eu sou pecador, eu sou estúpido. Ele sempre coloca o pronome eu, de forma que você acredita que procede de você. Então, dessa forma, você conclui que você mesmo está pensando. E assim se deixa levar pelas conclusões sem resistir. Então, fique atento, meu querido e minha querida. Quando vier esses pensamentos maliciosos, esses pensamentos negativos, esses pensamentos de derrota, esses pensamentos de inferioridade, clame ao Senhor. Aleluia. Qual o problema de aceitar tais pensamentos? O resultado imediato é que nos tornamos aquilo que cremos em nossa mente. Provérbios nos mostra que, como o homem se imagina em sua mente, assim ele é. Provérbios 23, verso 7. Se o diabo diz na sua mente, eu sou um pervertido sexual, sempre que pensarmos algo, o nosso corpo recebe uma reação, uma descarga emocional. Depois disso, tenderemos a agir de acordo com o que pensamos e agora passamos a sentir também. Como devemos então reagir quando o inimigo lançar pensamentos em nossa mente? Creio que nós devemos ignorar e não nos alimentarmos de tais pensamentos. Chamar a Cristo, crer e confiar, pedir ao Senhor para nos dar a mente de Cristo, pois assim saberemos que estaremos no caminho e na verdade que o Senhor tem para nós. Aleluia. Então, meu querido e minha querida irmã, essa resposta, né, eu creio, isso vem algo de mim. Por quê? Porque eu passei por umas situações, umas circunstâncias, e nos momentos aonde mais vinha essa seta sobre pensamentos, sobre você não vai conseguir, sobre você é um derrotado, sobre você é inferior, sobre você não pode, sobre você é incapaz, foi um momento aonde eu lutei clamando pela presença do Senhor. Porque a palavra dele nos diz, né, que nós devemos ter a mente de Cristo. Então eu clamava assim, Senhor, dai-me a tua mente, Pai. E eu rejeito, eu repreendo e eu paraliso toda esta obra, toda manifestação do inimigo sobre a minha mente. Ele não tem poder. Aleluia. E por isso também, é lógico que mais para frente estaremos falando, mas que é necessário nos revestir das armaduras de Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por isso. Aleluia. Então, o problema ele acontece quando nos sentimos culpados por termos tais pensamentos. Entretanto, não devemos sentir-nos culpados, porque na verdade esses pensamentos não procedem de nós. Então, irmãos, quando vierem esses pensamentos, que vocês venham buscar no Senhor, que vocês venham rejeitar, que vocês venham aprender a combater esses tais pensamentos, para que assim o inimigo não venha ganhar território sobre a tua vida, para que ele não venha ter poder sobre a tua vida. Amém? Caso você se sinta enfraquecido, caso você falar, eu não posso, eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu preciso de um socorro. O nosso melhor socorro, ele vem de Deus. Porque ele é o único que nos conhece perfeitamente. Ele é o único que já sabe o do nosso amanhã. Ele é o único que já sabe o que nós estamos, antes mesmo de nós falarmos com ele, ele já sabe o que nós estamos pensando. Então clame, busque sim a presença de Deus. Você não está só. Jesus Cristo sempre está contigo. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos dá esse acesso direto ao Pai. Então, que nós venhamos buscar o Senhor, que nós venhamos entender esse processo que às vezes passamos em nossas vidas e que nós venhamos rejeitar as ações e as obras do inimigo sobre as nossas vidas. Aleluia, amém? Glória. Então, estarei falando agora sobre introspecção que abre a porta na mente. A introspecção, meu amado e minha amada,
Ela é análise íntima e reflexiva que alguém faz sobre si mesmo. Exame profundo sobre as próprias experiências ou sobre o que ocorre de mais íntimo em si próprio. Introversão. Este é o significado que eu encontrei no site dsil.com.br, amém? Então existe uma sequência terrível quando cedemos os pensamentos do maligno. Podemos adquirir o que os médicos chamam de transtorno obsessivo compulsivo. Quando o inimigo fala em nossa mente que pecamos, imediatamente sentimos condenação, mas não sabemos realmente o que fizemos. Então começamos a nos vasculhar compulsivamente procurando algo de errado. Quando mais procuramos, mais culpados nos sentimos. Isso pode chegar ao ponto de ficarmos deprimidos. Certamente, ficar se olhando introspectivamente é um tipo de zelo, mas é um zelo sem entendimento. É o que Paulo diz a respeito dos judeus em Romanos 10, verso 2 ao 4. Ele diz assim: porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitam à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, Cristo, ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Glória a Deus. Resista ao diabo. A vitória do Senhor, como disse antes, foi plena. Não temos que vencer a Satanás e seus demônios. Jesus já o fez. Nós precisamos aprender a reconhecer que eles já estão vencidos. Em sua primeira carta, capítulo 5, do verso 8 e 9, Pedro afirma: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Eu não tenho que vencê-lo, porque quem triunfou sobre ele na cruz, sobre os principados, sobre as potestades, foi Jesus Cristo. Então, pela fé, eu preciso tomar posse desta vitória. A minha posição é esta: resistir-lhe firmes na fé. Então, que nós venhamos resistir firme o maligno, na fé. Ou seja, muitas pessoas acham que tem que vencer, tem que combater o diabo. Ele já foi vencido por Cristo Jesus. Nós cabe a resistir, a ter fé, a obedecer a Cristo. Amém? Então, nós não temos que vencê-lo, porque isso já foi feito. Aleluia. A grande dificuldade é que tem muita gente querendo vencer os demônios. Você precisa tomar posse da vitória que Jesus lhe ortogou. Resistir-lhe firme na fé. Antes, porém, de resistir, há algo mais. Veja o que Tiago escreve na primeira parte do verso 4 do capítulo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Não há como resistir o diabo e seus demônios se não houver sujeição a Deus e à sua palavra, aos seus mandamentos. E então Tiago conclui o verso: mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Claro que não se trata de uma resistência passiva, mas ofensiva. Precisamos ter um entendimento que um dos nomes do diabo é exatamente este: inimigo. Então, que nós venhamos aprender, meu querido e minha querida irmã, que nós não temos que vencer, nós não temos que lutar, nós temos que resistir. Nós temos que ter fé, amém? Nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Quando nós estamos no caminho de obediência, o inimigo ele não encontra brecha em nossas vidas. Então, ele não consegue. Ele vai tentar. Ele vai nos tentar. Mas ele não consegue. Por quê? Porque os nossos pensamentos estão firmados no Senhor. A nossa vida está no altar do Senhor.
Nós estamos andando conforme a vontade do Senhor. Nós estamos buscando constantemente a presença do Senhor. Nós estamos buscando constantemente ter uma vida de santificação. Aleluia. Uma vida que agrade a Deus. Então, aí vem a nossa resistência. Quando nós somos tentados, nós compreendemos, nós temos o discernimento e nós clamamos pelo Senhor. O nome de Jesus tem poder. Então nós repreendemos a ação do maligno e o Senhor é quem faz a obra. Não somos nós. Então, não adianta tentarmos pegar o inimigo como se fosse uma pessoa normal e tentarmos lutar, ou seja, combater contra ele. Assim, amém? Lembremos que as nossas armas são espirituais e não naturais. Glória a Deus por isso. Então, este versículo aqui que o Tiago nos fala, ele nos apresenta um aspecto da verdade, do qual há uma ampla ignorância entre nós crentes cristãos. Amém? Então, com frequência, eles se mostram inconscientes de que o diabo os está atacando e precisa ser resistido. Muitos supõem que as investidas de Satanás estão limitadas às tentações para que pequemos. Isso não é verdade. Em muitos casos, o objetivo dele é opor-se e impedir-nos de fazer o que é bom, de fazer o bem. Amém? Então, constantemente, ele utiliza os seres humanos a fim de atrapalhar-nos e inquietar-nos. Por exemplo, ele enviará alguém para bater à porta ou chamar ao telefone quando estamos orando. Ele mandará parentes visitar-nos no domingo, impedindo-nos assim de gastar tempo na comunhão com o Senhor, ou seja, de ganharmos tempo, né? Porque quando estamos na presença do Senhor, nós ganhamos, nós não perdemos. Amém? Ou até mesmo de criar circunstâncias para obstruir nosso progresso espiritual, multiplicando nossos deveres e tarefas, de modo que não tenhamos tempo livre ou fiquemos muito cansados para estudar a Bíblia. Que nós venhamos nos atentar a essas coisas, amados. Por quê? Porque às vezes o inimigo também, para que nós possamos não ter aquela comunhão com o Senhor, ele vai investindo. Ou seja, eu preciso de dinheiro, eu preciso muito de dinheiro, eu preciso pagar a dívida, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso trabalhar. Conforme o seu empenho no teu trabalho, ou seja, o teu tempo, a tua visão, o teu foco está todo direcionado para aquilo. Só que você acaba se esquecendo quem é que supre as tuas necessidades. Quem é que quando você precisa, ele envia pessoas para te abençoar. Então, eu não estou dizendo que é problema trabalhar, e sim que nós venhamos compreender, saber administrar os nossos tempos, amém? Que nós venhamos nos focar na presença e confiar que as demais coisas o Senhor vai fazer. Então, às vezes, tem reunião de família, mas só que todas as vezes as reuniões de família são aos domingos. E aos domingos é um dia em que você se separa para o Senhor, que você quer se entregar ao Senhor. Aí vem aquela confusão na mente. Se eu não for, eu vou chatear. E se eu for, eu vou perder a minha comunhão com o Senhor. É lógico, meu amado e minha amada irmã, uma vez ou outra, tudo bem, né? É necessário nós termos sim comunhão. Mas será que nós não conseguiremos ter aos sábados? Ou será que nós não conseguiremos ter um feriado? Entendeu? Agora, quando isso se torna constante, ou seja, neste domingo eu vou para fulano, neste domingo eu vou para ciclano, neste outro domingo eu vou lá em Beltrano. É o momento em que nós devemos nos atentar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Amém? E nós venhamos buscar no Senhor, porque Ele vai nos mostrar o que está acontecendo. Comecemos nosso exame da palavra de Deus sobre este importante assunto prático, considerado em detalhes o contexto imediato da passagem em que se encontra no mandamento. Primeiramente, observamos que a exortação ela está na segunda metade do versículo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Ora, quando espero obedecer à segunda metade,
quando ainda não estou cumprindo a primeira? Então é necessário que primeiramente eu venha me sujeitar a Deus. E depois, quando eu consigo me sujeitar ao Senhor, eu consigo resistir ao diabo. Não tem como, meu querido e minha querida, eu resistir ao diabo se eu não tiver a presença. Se eu não conseguir obedecer aquilo que o Senhor me ordena fazer. Então, que nós venhamos nos analisar, que nós venhamos compreender o que está passando em nossas vidas e buscar ao Senhor. Amém? Então, sujeitar-se a Deus significa que a minha própria sabedoria, vontade e desejos têm de ser completamente deixados de lado e que a palavra e a vontade de Deus me governem em todas as coisas, em todas as áreas, em todos os momentos. Amém? Sujeitar-se a Deus significa que reconheço suas reivindicações sobre a minha vida. Sou criatura e filho dele, para ser controlado por ele, que ele tem todo o direito à minha total sujeição. Então, o Senhor, ele tem todo o direito. Se nós somos dele, se nós nos entregamos a ele e falamos, Senhor, tu és dono da minha vida, então que nós venhamos nos sujeitar, obedecer. Não é obedecer somente quando não te favorece ou quando me favorece, não. É obedecer ao Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Amém? A palavra sujeitai significa colocar a mim mesmo sobre a autoridade de outrem. Precisa haver sujeição de todo homem à lei de Deus. Uma entrega de nós mesmos para sermos governados por Ele. Nossos pensamentos, desejos e ações têm de ser estritamente regulados pelas normas estabelecidas em Tua palavra. Então, sujeitar-se a Deus também denota uma serena consciência, é uma concordância às disposições da divina providência. Amém? Uma alegre renúncia de nós mesmos ao soberano prazer de Deus. Portanto, precisa haver uma completa entrega de nossas próprias vidas e de nós mesmos a Deus, a fim de sermos conduzidos e governados por Ele. Existe uma dupla relação entre as duas metades de Tiago, capítulo 4, verso 7. Primeiro, é óbvio que, tendo de me submeter a Deus, se quero ser bem-sucedido em resistir ao diabo, faço essa pergunta: como isso poderia acontecer de outra maneira? Em minhas próprias forças não tenho condição de prevalecer contra meu grande inimigo. E Deus não me dá a sua graça, enquanto estiver me opondo a ele. Por isso é necessário que eu pare de resistir a Deus antes de ter qualquer esperança de oferecer resistência a Satanás. Em outras palavras, preciso deixar de ser orgulhoso, independente e autossuficiente. Amém? O crente que não ora é orgulhoso, pois sua recusa em receber a força proveniente de Deus equivale a dizer que pode ser bem-sucedido sem a ajuda divina. Satanás caiu por orgulho e dissimulou para ter mais companheiros, atraindo-nos à sua armadilha. Sua isca é facilmente mordida, pois é natural a todos nós. Nossos primeiros pais sucumbiram prontamente à sugestão: sereis como Deus. Mas isso significa resistir ao diabo? Em primeiro lugar, significa que não tenho de ficar apavorado diante dele. Satanás não tem qualquer poder constrangedor. Ele não pode prevalecer sem o meu consentimento. Em segundo, não devo sequer ouvir a sugestão dele, mas resistir ativamente, afirmando: não cairei. Tenha essa atitude e permaneça firme na sua postura. Em terceiro lugar, cite as Escrituras para Satanás. Um versículo pertinente e adequado que confronta a tentação específica. Confie no poder da palavra de Deus e use a autoridade que Jesus Cristo nos entregou por meio da sua palavra e o poder que há no seu nome. Amém? O diabo, ele sempre nos seduz a sermos como Deus.
A verdade é que agora estamos em Cristo Jesus. Já somos justos nele. Então agora podemos agir como justos. Precisamos escolher a árvore correta, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a lei que traz morte. Mas a árvore da vida, ela é Cristo. Aleluia. Quando vivemos pela lei, estamos sempre considerando se algo é bom e mal, e não se algo procede do Senhor. Então que fiquemos atentos a isso, amém? O que o diabo faz é desviar a nossa atenção de Cristo. Ele diz: olhe para você. Como você pode ter esse tipo de pensamento a respeito de fulano? Nós ponderamos e concluímos que não temos ainda a mente de Cristo e nem a sua justiça. Mas isto é mentira, meu amado. Porque nós, sim, temos a presença. E nós devemos buscar constantemente e pedir ao Senhor ter a mente de Cristo. Então, quando você for tentado a falar, você não tem a mente de Cristo, você não pode fazer isso. Ou seja, você continua sendo um pecador. Você não é fiel. Então, que nós venhamos nos voltar ao Senhor, clamar a Ele. Amém? Porém, é necessário que nós venhamos conhecer as Escrituras de Deus, para que nós possamos saber as armas corretas e lutar, né? Resistir ao inimigo. Amém? Confrontar através da palavra. Satanás, o diabo, ele também conhece as Escrituras. Então, não é só o ato de eu ler para ele ou de eu falar a palavra de Cristo para ele. É sim o ato de eu conhecer, compreender, confiar e crer e tomar posse da palavra de Deus na minha vida. Amém? Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais Deus, deste século, ele cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não se resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4. Amém? Por que tudo isso? Porque o diabo ele coloca um véu para encobrir o evangelho. Até mesmo para muitos cristãos o evangelho ainda está encoberto. Ele faz isso porque sabe que o evangelho é o poder de Deus. Algo realmente glorioso. Uma boa nova. Devemos tomar muito cuidado com isso. O diabo usa a lei para cegar as pessoas que tentam cumprir a vontade de Deus e o padrão divino de justiça baseado no esforço próprio. O resultado é fracasso e sentimento de condenação. O pior é que elas pensam que isso é evangelho, enquanto o engano é do maligno. Então, meu amado e minha amada, quando vier esses pensamentos de derrota, de que Cristo não é um Cristo zeloso, não é um Cristo cheio de amor, não é cheio da graça, entendeu? Então, que nós venhamos vigiar, pois isso não procede de Deus. O Cristo ao qual nós conhecemos, ele é tudo o inverso. Ele é sim um Cristo cheio de amor, é um Cristo cheio da graça. Porque se não fosse tudo isso, como seriam as nossas vidas, né? Porque nós não somos merecedores de nada, mas tudo ele fez para que hoje estivéssemos aqui. Amém? Vença pela palavra. Em Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, lemos como o Senhor venceu a tentação do diabo. Depois de 40 dias, o Senhor teve fome. Então o diabo lhe disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Porém o Senhor lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a palavra que saiu da boca de Deus para Jesus? E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Mateus capítulo 3, verso 17. Jesus naquele deserto venceu ao diabo por meio da convicção na palavra de Deus e em quem era Deus na vida dele. Ele tinha certeza de que era filho de Deus e que seu pai estava com ele a todo momento. Amém?
Esse também é o nosso segredo para que nós possamos vencer as ciladas e manjares de Satanás em nossas vidas. Temos que conhecer a palavra de Deus, usar da autoridade que Jesus já nos deixou, como podemos ver no livro de Lucas, capítulo 10, verso 19, que diz assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do maligno, e nada vos fará dano algum. E ter fé em Jesus Cristo. Então, esta é a forma para que nós possamos vencer esta batalha em nossas mentes. Que nós venhamos negar e rejeitar todos os pensamentos maliciosos, todos os pensamentos que não nos levam à presença de Deus, que não nos ensina o que Deus está querendo nos mostrar. Amém? Que nós venhamos ficar atentos, meus amados, porque aonde há arrogância, a soberba, orgulho, isto é um sinal de que nós devemos parar, refletir e buscar ao Senhor, porque isso tudo não agrada ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Bem, que o Senhor possa abençoar a tua vida, que o Senhor venha te dar entendimento e compreensão do que a palavra dele nos mostra. Amém? E assim, quando vier as ciladas do inimigo, que nós venhamos manter os nossos pensamentos em Cristo Jesus, clamar a ele e combater o mal através da palavra e da obediência e da fé. Amém? Deus abençoe a tua vida. Tenha um excelente dia, que Deus possa te conduzir nos melhores caminhos. Fica com Deus e até o nosso próximo estudo. Amém.